como montar uma carteira que esteja preparada para qualquer cenário de taxa de juros. Nessa live nós vamos falar mais uma vez sobre taxa de juros e como ela impacta todas as classes de investimento, muito em função da reunião do Copom que nós tivemos essa semana e desse debate que anda tendo sobre taxa de juros. Eu vou entrar falar um pouco sobre política monetária também, né? Porque isso tem uma correlação muito forte com investimento, né? E também eu acho que é um assunto que vem despertando bastante interesse aí, não só por parte dos investidores, mas todo mundo que acompanha aí, seja o cenário político, também o cenário que envolva a parte econômica do Estado, né? Então o foco hoje vai ser principalmente para o assunto relacionado a finanças, né? E como a taxa de juros acaba impactando algumas classes, né? Então, antes de mais nada, eu acho que é importante entender o quanto é realmente impactante o movimento da taxa de juros em todas as classes de investimento. Das variáveis macroeconômicas, essa é a mais importante, aquela que realmente consegue movimentar todos os investimentos, todas as classes. Só que aí tem um ponto importante que ela faz isso tudo ao mesmo tempo. Ela consegue impactar todas as classes ao mesmo tempo. E ao longo da live eu vou explicar por que isso é tão relevante para te determinar como tu vai montar tua carteira de investimento, né? Como tu vai colocar o teu dinheiro em classes que vão se beneficiar de diferentes cenários, né? Isso que é o mais importante, mas acho que é importante ela ficar com essa informação gravada, né? Ela impacta, mudanças na taxa de juros impacta todas as classes de investimento no mesmo momento, de formas diferentes, mas no mesmo momento. Primeiro definir então o que é taxa de juros, né? Então taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro, né? Então para diferentes riscos vão haver diferentes taxas de juros. A taxa Selic, que foi a que foi definida hoje, né, que se manteve em 13,75, a taxa Selic ela representa, de certa forma, o risco do Brasil. Então, todos os ativos que estão aqui dentro do Brasil, teoricamente, deveriam remunerar mais do que a taxa Selic. Então, mais do que 13,75 hoje, né? E essa é uma referência para todas as classes. Só que não necessariamente essa vai ser a remuneração quando tu pega um título mais longo, né? Porque o que interessa de verdade para a precificação de tudo no mercado financeiro não é a taxa de juros de hoje, é a taxa de juros ao longo de um período, ou seja, é a curva de juros. Então esse é um ponto que é bem relevante também, né? E a taxa Selic, ela é só o ponto inicial dessa curva. Então é o início da curva. Se a taxa de juros, a expectativa de taxa de juros é mais baixa, de queda no futuro, provavelmente tu vai comprar algum produto ou tu vai aplicar em alguma coisa onde a remuneração vai ser abaixo de 13,75 e tá tudo normal. Então a taxa Selic é isso, é a remuneração no curtíssimo prazo. E aí, por que muitas vezes a taxa Selic acaba não sendo refletida diretamente em ativos, ou melhor, em crédito, por exemplo, né? Quando tu vai pegar o recurso emprestado no banco, mesmo que tenha uma queda na taxa de juros, muitas vezes tu não vê isso sendo refletido nas taxas de empréstimo, né? E isso afeta muita coisa, né? Afeta a renda, afeta o emprego, afeta o custo de capital de empresas, afeta um monte de coisa. Porque o Banco Central ele não consegue determinar o que vai acontecer com a taxa de juros do mercado, não totalmente. Ele só consegue determinar a quantidade de dinheiro em circulação, né? Então, o que é a taxa de juros? O Copom ele se reúne, o Copom é um grupo de diretores do Banco Central que se reúne para tratar sobre taxa de juros. Então, eles definem qual é a taxa de juros ideal para o mercado naquele momento, para a economia naquele momento, pensando em como controlar a inflação e também como gerar emprego. E a partir do momento que eles definem essa taxa de juros, o Banco Central vai lá e age comprando ou vendendo títulos de dívida. Então, se ele compra dívida dos bancos, ele joga dinheiro na economia. Se ele joga dinheiro na economia, ele força o mercado a baixar o custo do dinheiro, porque coloca mais dinheiro em circulação. Então é a mesma lógica de qualquer produto, né? Quando tu tem muito de alguma coisa,
e uma demanda menor do que era proporcional a essa oferta, o preço cai. E a taxa de juros é o preço, aqui o preço do dinheiro. Então o Banco Central compra título de dívida e joga mais dinheiro na economia. Então, com mais dinheiro circulando, mais dinheiro nos bancos, os bancos vão ter que ofertar a um preço mais baixo. E da mesma forma, se ele quer subir taxa de juros, ele vende título, né? Então, ele coloca esse título nos bancos, título de dívida do governo, e tira dinheiro da economia e deixa no balanço do Banco Central. Então, essa que é a dinâmica do Banco Central em relação ao mercado. Só que, qual que é o detalhe? Os bancos, o mercado de forma geral, muitas vezes ele pode imaginar que uma queda na taxa de juros de hoje pode criar uma inflação ali na frente e fazer com que daqui a um ano, daqui a 2 anos, a taxa de juros tenha que subir para controlar a inflação. Ou seja, uma queda na taxa de juros, se as condições econômicas não proporcionarem uma estabilidade ao longo do tempo, pode aumentar a curva de juros, pode elevar a curva de juros e aumentar o custo de capital quando o prazo é maior. Então, quando tu vai pegar um empréstimo que não seja de curtíssimo prazo, seja um empréstimo para daqui a 4, 5 anos, pode ser que a queda da taxa Selic tenha aumentado a taxa de juros daquele empréstimo, né, mais longo, por essa razão, porque aquele banco, porque o mercado está vendo que o cenário não permite aquela queda na taxa de juros. Então, não necessariamente queda na taxa de juros vai impactar os empréstimos, né? E essa dinâmica ela é semelhante nos investimentos, né? Porque o que interessa para o mercado são as expectativas de taxa de juros, como ela vai estar daqui a um tempo. Então, a definição do que aconteceu hoje, né, a manutenção em 13,75 da taxa de juros, não afeta tanto o mercado financeiro, né, porque o mercado já esperava que acontecesse essa queda, essa manutenção. O que impacta de verdade, por isso que teve essa queda aqui de 1,25, se eu não estou enganado, é o comunicado do Banco Central, é o que ele disse, porque o que está no comunicado, o que está nas falas dos presidentes, né, o tom do comunicado, tudo isso fornece indícios para as próximas reuniões, né, para as próximas definições de taxa de juros. E é isso que realmente que o mercado quer saber. Então, não interessa o que está acontecendo agora, interessa o que vai acontecer. Só vai ter um impacto muito grande no mercado financeiro quando tem alguma mudança, quando não se sabe o que o Banco Central vai fazer. Né? Tu chega lá, tu tem uma indefinição se vai ter alta, se vai ter queda. Aí sim o mercado reage de forma muito brusca. Né? Mas no caso desse agora, que já se esperava uma manutenção, o mercado, em função da manutenção, não tem muita reação, reage em função do comunicado. Então esse é um ponto importante, né? O que interessa são as expectativas, o que interessa é a curva de juros ao longo do período. E aí, se tu pensar em ativos tanto de renda fixa quanto de renda variável, e tu entender como que é precificado um ativo, tu percebe que é dessa forma, né? Que é a curva que impacta. Porque, por exemplo, um ativo, um CDB, né? Que é uma renda fixa onde tu empresta dinheiro para um banco. Um CDB para 2030, o que está implícito dentro da taxa de juros desse CDB não é a taxa Selic, como eu falei, né? É a curva de juros que parte da taxa Selic e vai até 2030. Então, a média dessa taxa de juros de 2023 até 2030 é o que vai determinar a remuneração desse CDB. Então, se houver qualquer mudança nessa expectativa de taxa de juros, nesse período, realmente vai impactar o preço daquele ativo. E aí é aquele exemplo que eu falo quase toda live, né? Se um ativo de renda fixa vai te pagar 100 e o preço dele hoje e a taxa de juros no período que tu contratou é de 10, o preço dele é 90, 91. Tá? Se tem uma alta na taxa de juros, isso pensando num ativo pré-fixado, se tem uma alta para 20 e ele vai te pagar os mesmos 100, o preço dele cai para 80. Então ele vai continuar te pagando aquilo que ele te prometeu. A questão é que a taxa de juros vai acabar impactando negativamente para quem já tinha esse título, né? Para quem já tinha esse título pré-fixado.
Só que entender essa dinâmica de que não é o que está acontecendo com o Copom, não é a definição do Copom que determina, e sim as expectativas do futuro faz com que os investidores tomem decisões muito erradas, né, com relação à montagem de carteira. Porque aí o investidor normalmente vai lá e coloca, por exemplo, renda fixa, pré-fixada e renda variável, esperando que vai ter esperando uma queda na taxa de juros. Só que isso, na maioria das vezes, já está precificado, né? Aí vem um comunicado que nem hoje, um comunicado um pouco mais duro, que eleva as expectativas do mercado em relação à taxa de juros e faz com que os ativos que aquele investidor colocou na sua carteira se prejudiquem, né? Então tem uma queda no preço em função de uma alta na taxa de juros, uma alta na curva da taxa de juros. Então foi o que aconteceu basicamente hoje, né? O mercado esperava uma manutenção, mas esperava um comunicado um pouco mais suave, né? Já manifestando uma queda na próxima reunião do Copom, quando não houve indício nenhum nesse sentido. Então, quando não há esse tipo de indício de queda, aí o mercado começa a reagir negativamente, porque ele esperava uma queda, ainda algumas quedas esse ano, e o Banco Central não manifestou nada disso por enquanto, né? Então, há uma readaptação nas expectativas. Isso é que acaba impactando o preço do título que o investidor tem. Só que um detalhe importante é tu entender que tu não tem como saber quais serão as informações que vão mexer nas expectativas, porque para mexer nas expectativas tem que ser informações novas, tem que ser coisas que você, investidor, e o restante do mercado ainda não sabe, né? A partir do momento que surgir uma informação nova, aí sim vai impactar as expectativas. Porque senão, todas as informações disponíveis já estão embutidas nessas expectativas que determinam o preço. Ou seja, não vale a pena tu ficar procurando o melhor ativo em função de uma mudança de uma variável que nem taxa de juros, né? É uma estratégia que costuma ser muito errada, né? Tanto que tem um estudo que eu costumo citar nas lives, que, se eu não me engano, da Vanguard, que mostra que o investidor americano, ele tem a carteira do investidor americano tem um desempenho pior do que a média dos ativos que ele tem, a média de retorno dos ativos que ele tem dentro da carteira. Então, por exemplo, uma carteira do investidor americano que tem a renda fixa, fundos imobiliários e ações, tem lá um retorno de 4%. Aí tu vai ver o retorno das ações é 10%, o retorno dos fundos imobiliários é 7% e o retorno da renda fixa é 5%. Então, teoricamente, já tem que ter o retorno, a lógica é que o retorno da carteira fosse em torno de 7%, né? Porque é a média dos três. Quando, na verdade, o retorno do investidor que tem exatamente essas classes é menor do que as próprias classes. Por que que acontece isso? Porque ele fica tentando adivinhar qual o melhor momento para entrar em cada uma dessas classes. E aí chega atrasado. Chega atrasado e acaba perdendo o movimento de alta, porque a alta vai ocorrer com o ativo que ele saiu e vai entrar num movimento de queda no ativo que ele entrou, né? Porque exatamente por mesmo cenário, né? Então a taxa de juros, como eu falei, ela impacta positivamente alguns ativos e negativamente outros ativos, né? Então o que tu precisa fazer é ter uma alocação em todas as classes, né? Então tu ter classes que tenham desempenhos diferentes em função de uma mudança da taxa de juros. Essa é a grande estratégia. E como tu define qual vai ser a alocação em cada uma delas? É conforme o quanto tu aceita de risco. Isso é o que realmente determina o quanto tu aceita de risco, o tempo que tu espera permanecer naquela classe. Isso vai determinar a tua alocação e não mudanças de variáveis macroeconômicas que nem taxa de juros. Mais uma vez, né, o que interessa é as expectativas tendem a já estar no preço. E normalmente quem descobre algum tipo de assimetria informacional que faz com que o investidor consiga ganhar mais do que a média do mercado são grandes fundos de investimento, são grandes investidores institucionais, não é um investidor pessoa física, né? Até a informação chegar no investidor pessoa física, naquele que se ilude achando que vai abrir o Valor Econômico, ou vai abrir o Infomoney ou algum outro meio de comunicação e vai obter alguma informação privilegiada, normalmente essa pessoa vai só perder no mercado financeiro. Quem está ganhando é o fundo que se movimentou muito antes da informação chegar até um meio de comunicação, que já se posicionou na hora que, antes de uma empresa realmente abrir alguma informação, algo nesse sentido, né?
Tanto que os mercados tendem a ter mais oportunidades quando eles são menos eficientes, são menos desenvolvidos, né? E é justamente por questões como essa, por assimetria informacional. Alguém ter informações que o restante do mercado ainda não tem. Mas com base nas informações que todo mundo tem acesso, você não vai ter mais lucro do que a média do mercado. Você no máximo vai ter a média do mercado, isso se você não ficar tentando se movimentar de uma classe para outra, né? Se você utilizar informações disponíveis em meios de comunicação como esse que eu citei e ficar procurando a melhor estratégia, a melhor classe, você vai perder para o mercado. Certamente você vai perder para o mercado no longo prazo. Você pode até ganhar em algum movimento ali por sorte, né? Como eu falei, tu tem uma expectativa ali de queda na taxa de juros, e aí o mercado cai, tem uma queda maior do que estava sendo precificado. Aí tu vai ganhar, mas tu vai ganhar por sorte, não porque tu saiba realmente o que está acontecendo, né? Porque, como eu falei, as informações elas já estão sendo precificadas. E ações, renda variável, também é muito impactado por mudanças na taxa de juros. E por quê? Né? Porque quando tu vai precificar uma ação ou um fundo imobiliário, tu vai utilizar uma técnica que é basicamente trazer o que ela vai gerar de lucro no futuro para o valor presente, para hoje. Isso vale para qualquer ativo, até para renda fixa é assim também. Basicamente o valor presente líquido, né? Então a taxa de juros ela consegue impactar tanto como pela taxa de desconto dessas ações ou até de renda fixa, como também pela própria lucratividade, né? Então vai afetar numerador e denominador. E vai mudar muito o valor presente, né? Então, da mesma forma que eu falei lá sobre renda fixa, né? Tu tem uma renda fixa que vai te pagar 100, e aí a taxa de juros naquele período é 10, o preço dela hoje é 90, 91. Quando a taxa de juros aumenta para 20, por exemplo, o preço vai para 80, cai, né? Porque por mais que vai chegar no mesmo 100, a taxa de juros que vai levar o valor presente para o valor futuro é diferente. Nas ações a mesma coisa, a mesma coisa. Tu tem essa taxa de desconto que vai mudar o preço da ação hoje. A diferença é que às vezes impacta também esse 100, porque impacta o lucro que aquela empresa, a geração de caixa que aquela empresa vai ter, né? Porque ela vai começar a acessar, como eu falei no início da live, juros é o preço do dinheiro. Então ela vai começar a acessar algum recurso de forma mais barata, né? E isso vai afetar a geração de caixa dela também. Então taxa de juros impacta muito mais renda variável do que impacta renda fixa, porque não é só na taxa de desconto que vai afetar, também vai afetar na geração de fluxo de caixa. Mas mais uma vez, o investidor não consegue antecipar esse movimento, não consegue mesmo, né? Os grandes especialistas do mercado costumam errar a previsão de variáveis como taxa de juros e taxa de câmbio. E para você ter algum benefício, só se você tiver informações privilegiadas, né? E isso não é só eu que estou dizendo, né? Tem ganhadores de prêmio Nobel em economia que apresentaram teorias que analisam o comportamento de preço que chegaram justamente nessa conclusão, né? Então, Eugênio Fama, por exemplo, ganhou o Nobel em 2013, trouxe justamente isso, né? Que a não ser que tenha algum tipo de assimetria, que as informações não sejam disponibilizadas da mesma forma para todo mundo, as informações já vão estar no preço, né? Então o preço vai estar certo. Basicamente vai refletir o nível de risco que tem naquele ativo, né? Então quando tu tenta ter muito retorno, provavelmente tu está correndo muito risco também. E é isso que o investidor tem que ter noção. Tu tem que basicamente entender o quanto tu aceita de risco, entender por quanto tempo tu espera deixar teus recursos ali, ou seja, entender a tua vida financeira, a tua necessidade financeira, e é com base nisso que você vai definir a sua alocação. E aí, para te conseguir se beneficiar de qualquer movimento de taxa de juros, tu tem que fazer uma diversificação. E essa diversificação da forma correta, ou seja, colocando produtos, colocando classes que se beneficiam de cenários diferentes, né? Então, se tu pensa só em renda fixa, tu tem que ter uma renda fixa pós-fixada e uma pré-fixada. A pré-fixada vai se beneficiar com queda na taxa de juros, enquanto a pós-fixada vai se beneficiar com alta na taxa de juros. Alguma das classes tem que estar ganhando, sempre. E aí quando tu adiciona uma segunda estratégia, além da diversificação, que é o rebalanceamento, aí tu vai tirar da classe que está subindo e colocar na que está caindo. E se tu fizer isso recorrentemente ao longo de toda a tua vida,
tu vai ter um retorno muito acima da média do mercado. Muito acima não, mas acima da média do mercado. Diferentemente do que ocorre quando tu faz o contrário, que é tu ficar mudando a tua alocação em função do que tu espera que aconteça com uma variável tão difícil de prever como taxa de juros e taxa de câmbio. Então, basicamente, esse era o objetivo da nossa live de hoje, falar sobre taxa de juros, né? Um pouco sobre o que aconteceu hoje na reunião do Copom, e que é importante o investidor estar atento nisso, mas que a alocação dele tem que ser com base nos seus objetivos e com base no seu perfil de risco, e não com base em decisões do Copom ou do Banco Central em relação à taxa de juros. É isso, boa noite.